Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Podem sentar, meus queridos. Escutem bem. Eu gostaria que vocês ficassem sentados até o fim. Vocês já ouviram falar desse tema muitas vezes, quebra de maldições. Eu não vou usar esse nome quebra, porque Jesus já quebrou toda ela na cruz do Calvário. Mas eu quero que você se abra para o que Deus tem de novo no seu coração. Que muitas coisas que você aprendeu, ouviu alguém falar, talvez foi interpretação da mente, mas não o que a Bíblia fala. E nós temos que tomar a Bíblia como base da nossa fé. Ela é a regra, fé e prática da nossa fé. Tudo o que passar da palavra é conjectura humana. Tá certo? Nós temos que ficar na Bíblia. E, às vezes, vocês acham que libertação é só chegar aqui, impor as mãos sobre as pessoas e começar a expulsar demônios, que muitas vezes não é nem uma direção do Espírito, ou não é nem um discernimento. É porque aprenderam a técnica de expulsar e fazem uma coisa só para todo mundo. Não é isso. Irmãos, escutem bem. O libertador é Jesus Cristo. Mas a ferramenta da libertação é a palavra de Deus. É através da palavra de Deus que somos libertos, transformados, curados, santificados, edificados. Sem palavra de Deus não há nada disso. Pode até ter uma mensagem motivacional, mas não provocará libertação. Porque quem provoca a libertação é a Bíblia, é a palavra de Deus, ministrada na unção do Espírito Santo. Porque só a palavra tem o poder de dividir juntas e medulas, alma e espírito, e discernir os pensamentos e intenções do coração. E foi Jesus quem declarou, lá em João, no capítulo 8, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Veja que esse e conhecereis é um conhecimento progressivo. À medida que eu vou me expondo à palavra de Deus, a luz do Senhor vai brilhar nas minhas trevas. Naquilo que eu não tenho entendimento, naquilo que eu não tenho compreensão, naquilo que ainda o inimigo segurou. Quando essa palavra é proclamada, esta luz do Senhor raia, brilha e dissipa as trevas e traz o entendimento revelado, o entendimento do céu, que vai provocar libertação na nossa vida, transformação nas nossas vidas. Você diz amém? Amém. Então, é isso que a palavra de Deus declara. E, amados, a Bíblia diz que devemos crescer no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, escute bem, conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus. Se Ele é Deus, o seu conhecimento é infinito. O seu conhecimento é eterno, ele não cessa. Ninguém é PhD em Jesus Cristo de Nazaré. Ninguém tira diploma. Por quê? Porque este conhecimento, ele é constante. Enquanto vivermos nesse planeta Terra,
temos que descer, crescer no conhecimento de Jesus. Porque quanto mais conhecimento de Jesus nós tivermos, mais libertos seremos, mais santos, mais fervorosos, mais tementes, mais obedientes ao Senhor. Amém? Quanto menos conhecimento de Jesus tivermos, mais trevas teremos nas nossas vidas. Então, não esqueçamos, nós não somos religiosos. A religião embota a mente, mas ela não transforma o coração, irmãos. Ela não muda o coração de ninguém, a religião. A religião, ela é composta de códigos, de leis, de ensinos gerados na mente humana, na vaidade humana, no orgulho humano, na rebeldia humana, na soberba humana, de não querer se dobrar à vontade de Deus, ao projeto único que Deus tem para nos levar ao céu, que é Jesus. Então, não esqueçamos, quando eu estou falando de religião, eu coloco todas elas, mas eu estou falando que Cristo é vida, Cristo liberta, Cristo transforma, Cristo salva, Cristo edifica, Cristo cura, Cristo perdoa. Então, nós precisamos crescer nesse conhecimento. Porque vamos ficar a vida toda sendo crentes em Jesus Cristo e vivendo como se não fôssemos crentes. E nós temos que mostrar que assim como Jesus, quando ele subiu ao Calvário, ele morreu em meu lugar, em seu lugar. E a morte de Jesus operou o que na sua vida? Operou redenção, operou justificação, operou perdão, operou adoção, operou cura, operou bênção, operou prosperidade e riqueza, porque na sua pobreza nós somos enriquecidos. Você diz amém? Então, ele operou tudo isso, já é um fato. Não é que vai operar, já aconteceu. Agora, eu e você temos que tomar posse, viver de fé em fé, de glória em glória. Ora, Jesus morreu para me salvar. Um dia eu acreditei nesse negócio e eu fui transformada. Então eu recebi salvação. Não tem diabo do inferno. Não tem ideologia relativista, humanista. Não tem professor de universidade que remova essa convicção do meu coração. Ninguém remove. Porque Jesus Cristo, através do seu Espírito, testifica que eu sou filha de Deus. Amém? Agora, se eu tive condições em Deus, né? Se o Espírito Santo me levou a tomar posse da salvação, esse mesmo Espírito vai me levar a tomar posse da cura, porque o ato de salvação também foi o mesmo ato de cura. Não foram dois, não foi assim, primeiro salvação, depois cura. Não, a mesma morte provocou cura. E para você ser curado, você tem que fazer o quê? Tomar posse pela fé. Você diz amém? Aleluia. Para você ser perdoado, você também tem que fazer o quê? Tomar posse pela fé. Agora, por que quando fala de maldições, não é a mesma coisa? Por que a gente acha que maldição não foi quebrada? Porque estamos vivendo dentro de um padrão que Deus não estabeleceu. Ensinaram-nos errado. Ensinaram-nos errado. A gente é crente, é nova criatura, é servo do Deus Todo-Poderoso. Jesus já nos justificou, nos redimiu e a gente continua malditos. Isso não é evangelho, alguma coisa está errada. Ou alguém ensinou você errado, ou porque a Bíblia não erra. Então, eu quero mostrar para vocês a verdade do evangelho.
A verdade da palavra de Deus. Para que nós vivamos segundo o que a Bíblia diz. Não segundo o que os homens interpretam. Porque se você percebe na sua vida áreas de trevas, qual é o seu papel como crente? É você se colocar o quê? À mercê da palavra, na unção do Espírito Santo, para que essa área de trevas seja afetada pela luz do Senhor. Amém? Amém? Então, essa é a verdade do Evangelho. Então, nós iremos trazer aqui a palavra de Deus, com versículos bem recheados, para que nós nos convençamos que a palavra de Deus é a verdade. Irmãos, na velha aliança, há uma maneira de Deus tratar o ser humano. Na nova aliança, há outra maneira de Deus tratar o ser humano. Se você não for capaz de ver isso, você vai se perder na caminhada. Tá certo? Tá certo? Então, você precisa ter esse entendimento. Na velha aliança, as maldições se faziam presentes. Na nova aliança, você não vai encontrar um único versículo da Bíblia que diz que você é maldito. Se você encontrar, me mostre que eu quero me converter a isso. Porque não existe. Porque na nova aliança, o Cristo bendito se tornou maldito no Calvário para que você fosse abençoado com a bênção de Abraão. Amém? Então, eu quero que você se converta a essa verdade, porque a verdade nos liberta. Nos liberta. Está sendo filmado, você ouvir 10 vezes esse negócio. Porque eu não vou repetir o que os homens repetem. Eu vou repetir o que a Bíblia repete. E essa Bíblia é fiel e verdadeira. Tá certo? Então, hoje, nós queremos falar sobre maldição, a herança do Éden. Pesado, né? Mas é verdade. A herança do Éden. Quando Adão pecou, quando Eva pecou, eles nos legaram uma herança maldita. Por isso que a palavra de Deus declara: todos pecaram e separados estão da glória de Deus. E vocês querem ver se eu não estou falando a verdade? Veja que o nosso Deus, Yahvé, no capítulo 3 de Gênesis, a partir do versículo 14, quando o homem desobedece a sua ordem, quando o homem voluntariamente decide andar no seu próprio caminho, quando Adão voluntariamente atendeu ao convite da sua esposa para comer do fruto que Deus o proibiu de comer, quando Adão voluntariamente, apesar de conhecer a verdade de Deus, decidiu se rebelar contra Deus, ele come do fruto e ele vai sofrer as consequências do seu pecado, da sua desobediência. Só que Adão me representava, só que Adão te representava, só que Adão representava a raça humana. E quando Adão caiu, eu caí. Quando Adão pecou, eu pequei. Quando Adão caiu, você caiu. Quando Adão pecou, você pecou. Quando Adão se rebelou, você também se rebelou. Quando Adão foi amaldiçoado, você também foi amaldiçoado. É isso que faz com que você decida por Jesus. Porque enquanto o homem não entender que estava em Adão, ele nunca se arrepende dos seus pecados. Quando o homem não entende que
a morte que veio sobre Adão, veio sobre ele. Ele não se arrepende do seu pecado. Então, querido, nós recebemos uma herança. A Bíblia declara que Adão gerou filhos segundo a sua imagem. Não mais segundo a imagem de Deus. Não mais segundo a semelhança de Deus. Mas segundo a imagem de Adão. Eu não sei porque na teologia fica insistindo que o homem, depois do pecado, é a imagem de Deus. Não é, não é, não é. Não é. A imagem de Deus é Jesus Cristo de Nazaré, o segundo Adão. Ele é a expressa imagem do seu ser. O homem em pecado é a imagem de Adão. O homem salvo é a imagem de Jesus. Pelo amor de Deus, é tão difícil entender isso? Está na Bíblia. Adão gerou filhos segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. Pecadores, malditos, rebeldes, orgulhosos, desobedientes, promíscuos, assassinos, prostitutos, imorais. Veja a degradação do homem depois de Adão. Não tem subida, só tem descida. Pá, 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 pá. Só tem descida. Só tem subida em Jesus. Só tem subida em Jesus. Quando o homem nasce de novo, ele começa a subir. Ele começa a subir na imagem de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Você diz amém? Dê glória a Deus. Agora veja, eu vou mostrar para você que Deus amaldiçoa. Diga, Deus amaldiçoa. Vamos parar com essa história de dizer quem amaldiçoa é Satanás. Satanás não amaldiçoa ninguém, o bicho é maldito. Só quem amaldiçoa é quem tem autoridade para amaldiçoar. É quem criou as leis para o meu bem, para o seu bem. Satanás não é criador de nenhuma lei. Satanás é um ser caído. É um anjo caído. Ele não estabeleceu leis para o bem do homem, para o seu bem, para o meu bem. O Criador dos céus e da terra é o Deus vivo e verdadeiro, Yahvé, que estabeleceu leis para o sol, para a lua, para as estrelas, para as nuvens, para o firmamento. Estabeleceu leis para os anjos, arcanjos, querubins, serafins. Estabeleceu leis para toda a natureza que Ele criou. Estabeleceu leis para mim e para você. Ele tem poder de abençoar e de amaldiçoar. Porque a maldição é o contrário da bênção. E a maldição é consequência da desobediência. Maldição é consequência. Maldição é consequência. Então não é o diabo que amaldiçoa, ele já é maldito. É Yahvé que determina a bênção ou a maldição. A bênção para o obediente, a maldição para o desobediente. E olha aqui, ó, Gênesis 3,14. Deus amaldiçoou a serpente, dizendo: então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás tu dentre todos os animais domésticos e dentre todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a sua descendência. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Maldita serás tu dentre
todos os animais domésticos. Foi palavra do Altíssimo, o Todo-Poderoso. Segunda maldição. Deus trouxe maldição sobre Eva, sobre as mulheres de toda a terra. Está escrito. Gênesis 3,16. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a dor da tua concepção. Diga multiplicação. Diga outra vez. Diga maldição. Diga multiplicação da dor. Maldição. Tá? Em dor darás luz filhos. E a pior maldição. E o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Puxe com gancho. Desfaça isso. Nunca, jamais. Deus declarou isso. Foi ele que amaldiçoou. Porque foi consequência do quê? Da desobediência. E maldição aqui é punição. Deus puniu a serpente, Deus puniu a Eva. Tá certo? Agora veja. A maldição sobre Adão e todos os homens e todos os machos no planeta Terra. Gênesis 3,17. Ao homem disse: porquanto deste ouvido à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por tua causa. Que tristeza. Veja que Deus vai declarar que a terra é maldita. Por quê? Porque Adão recebeu a comissão de administração do planeta Terra. Foi a ele quem Deus deu o governo do planeta Terra. Ele teria domínio sobre os animais dos campos, os animais selváticos, os animais domésticos, as aves dos céus, os peixes do mar, não está escrito? Os répteis. Ele teria poder para governar o planeta e os seres a quem Deus colocou no planeta. Olha o poder do ser humano, do homem. Quando eu falo aqui homem, o macho. É a Bíblia quem diz. Então, veja só que Deus deu o dom da administração. Mas agora ele não perderia o dom da administração. Mas ele teria o quê? Dificuldade demasiada em administrar. Porque tudo que Deus criou se tornaria o quê? Inimigo de Adão. Opositor de Adão. Agora veja aqui. Em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. Olha, para tirar fruto da terra, vai sofrer um bocadinho. Olha as secas aí. Olha as queimadas. Olha as pragas. Funciona hoje? Está ouvindo? Por quê? Porque a terra se tornou maldita por causa de Adão. Olha aqui. Ela te produzirá espinhos e abrolhos, e comerás das ervas do campo, do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e ao pó tornarás. Tu vais morrer. Está tudo aqui. E foi o Todo-Poderoso quem declarou essa maldição. Então, vocês têm que se convencer disso. Maldição é consequência de desobediência. Vou mostrar outra maldição que Deus proclamou. Proclamou maldição sobre Caim. Caim é o primeiro filho de quem? De Adão. Ele foi assassino de quem? Do seu irmão Abel. E depois que ele cometeu esse pecado, a coisa ficou muito mais feia para a terra.
porque ele é descendente de Adão. Ele é herdeiro da mesma maldição. Olha aqui, Gênesis 4:11. Agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para a tua mão receber o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Vem mais maldição agora. Agora a terra recebe uma dupla maldição. Já era amaldiçoada por causa de Adão, agora se torna maldita por causa de quem? De Caim. Porque agora a terra recebe que tipo de sangue? O sangue humano. E não há maldição mais elevada do planeta Terra do que a terra receber sangue humano. Sangue de animal nunca vai ser comparado a sangue humano. Vocês não entrem nessas historinhas aí, dessas ideologias relativistas, humanistas, que quer colocar o gato e o cachorro no mesmo pé de igualdade que o humano. Nunca, jamais, em tempo algum. Nunca, jamais, em tempo algum. Nós temos que ficar com a palavra de Deus. O homem recebeu autoridade para governar os animais. Animal não é gente. Animal é animal. Ele recebeu um instinto dado por Deus. Todo gato vai gostar de peixe. E todo cachorro vai correr atrás de gato. E todo gato vai correr atrás de rato. Ainda que a mamãezinha, entre aspas, queira criar como um filhinho, um menininho, uma menininha. Bote um rato na frente do gato e você não consegue anular o instinto dele, porque foi Deus quem estabeleceu. E aí fica essa confusão, essa loucura que temos nesse mundo. E nós, como crentes, irmãos, temos que mudar essa mentalidade, porque senão vamos perder a fé. Nós temos que ficar com o que a Bíblia diz. Caim foi amaldiçoado, não porque matou uma ovelha, não porque matou um boi, não porque matou um coelho, não porque matou um bode, mas porque matou um homem, seu irmão. E quando o sangue de Abel caiu na terra, a terra foi amaldiçoada numa dosagem mais elevada pelo próprio Deus. E você vai perceber que a maldição vai sendo o quê? Acrescentada à medida que o homem peca na terra, a maldição vai sendo acrescentada. Olha aqui, ó. Veja o que a Bíblia diz. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. A terra já está mais enfraquecida ainda do que nos dias de Adão. E agora? Caim vai ser o quê? Fugitivo. E vai ser o quê? Vagabundo. Palavra da palavra, está aqui na Bíblia. Maldição dada por Deus, porque ele quebrou a lei de Deus, assassinou o seu irmão. Vamos aqui para você entender o que eu estou falando. Outra maldição. Maldição sobre Lameque. Lameque é da família de Caim. É descendente direto de Caim. E veja o que Lameque faz. Gênesis 4:11. Tá? Eu vou pegar Gênesis 4:10 para você entender esse texto, senão você não vai entender. Gênesis. Esse homem aqui é da família de Caim. Descendente, minha Bíblia é nova. Aí complica, você já sabe, né? As folhinhas não querem obedecer. Vamos aqui, versículo 11. Eu vou... Descendentes, versículo 10. Não é isso. É mais adiante. Aqui, ó. Versículo, eu errei o versículo, é 22. Quer que eu leia aqui, ó? Família de Caim. Caim teve relações com sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e chamou de Enoque o nome de seu filho. A Enoque nasceu Irade. Irade gerou Meljael.
Meljael gerou Metusael. E Metusael gerou Lameque. Tá? Vamos voltar atrás. Lameque, Metusael. Depois vem Meljael, Enoque. Que geração? Começa aqui, ó. 1, 2. Depois, 3. Lameque é a 4ª geração de Caim. Só você contar. Seja inteligente aqui, ó. Caim gerou quem? Enoque. 1ª geração. Enoque gerou Meljael. 2ª geração. Meljael gerou Metusael. 3ª geração. Metusael gerou Lameque, 4ª geração. Então, ele é tataraneto de Caim. Tá certo? Agora veja o que diz a palavra de Deus, como tataraneto de Caim. Aí diz assim, ó. Lameque tomou para si 2 esposas. Já começa o quê? A poligamia. Ele não viu isso em seu pai. Mas ele já vai adotar a poligamia. Isso mostra o quê? A multiplicação da iniquidade. A iniquidade, em cada geração, ela aumenta. Em vez de diminuir, ela aumenta. Tá bom? Aí vem aqui, ó. Lameque, aí diz assim. Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada e o nome de outra era Zilá. Ada deu à luz a Jabal, que foi pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal, que foi pai de todos que tocam harpas e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamã. E Lameque disse às suas esposas, Ada e Zilá, ouçam o que eu digo. Vocês, mulheres de Lameque, escute o que eu posso dizer. O que eu passo a dizer. Matei um homem porque me feriu. E um jovem porque me machucou. O que é que eu estou mostrando aqui para vocês? Que a vida vai perdendo o quê? Valor. Valor. Ele matou um homem porque feriu ele. O outro só porque pisou no pé, machucou, morreu. Isso mostra o quê? A multiplicação de quê? Da violência, do ódio, do desprezo pela vida. Aí você vai entender que nos dias do dilúvio a coisa estava tão preta que Deus diz assim, tenho que destruir o homem. Está ouvindo? Por quê? A maldição vai se multiplicando. A iniquidade vai se multiplicando. O pecado vai se multiplicando. E Lameque, ele não só mata uma pessoa, ele mata 2 e não se arrependeu em nada. Tá? Aí diz assim, ó, se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será vingado quanto? 70? Aí, vezes 7. O que vai acontecer? Uma multiplicação da maldição no planeta Terra. Não esqueçamos disso. Não esqueçamos disso. Caim foi amaldiçoado. Lameque foi amaldiçoado. E quando chega nos dias de Noé, só tem Noé e a sua família, bendita na terra. Os demais era uma geração de violentos, de rebeldes, de soberbos, de orgulhosos, de feiticeiros, de assassinos, de promíscuos, que Deus olhou e disse, não tem como. Se eu não acabar com essa geração, o projeto que eu tenho de trazer um libertador, um salvador, não se concretizará. Porque não dá para encontrar uma semente bendita nessa confusão que está o mundo dos dias de Noé. Não esqueçamos disso. Tá? Então, entenda, irmãos, que quem amaldiçoa é o nosso Deus. Você diz amém? Porque maldição é punição. Por favor, é porque talvez vocês recebem maldição com outra conotação e por isso complica.
Mas maldição é punição, é castigo. Tá certo? Castigo. Por quê? Porque há pecado, há brechas, há desobediência. Tá? Vamos aqui. Então, tanto a bênção, como a maldição são proferidas por Yahvé, o Deus justo, perfeito em todos os seus caminhos, que julga retamente. Por isso que Davi declara, de maneira que será tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Davi diz, Senhor, tu és puro no teu julgar. Tu és justo no teu falar. Então, Deus, quando julga a serpente, julga retamente. Quando Deus julgou Eva, julgou retamente. Quando Deus julgou Adão, julgou retamente. Quando Deus julgou Caim, julgou retamente. Como Deus julgou Lameque, julgou retamente. E quando Deus julgou a geração de Noé, Deus julgou retamente. E quando Deus nos julga retamente. Irmãos, a base do trono do nosso Deus é de justiça e de verdade. O alicerce do trono do Deus eterno é de justiça e de verdade. É trono de equidade. É trono de justiça. É trono de verdade. Agora, nessa justiça e nessa verdade está o amor de Deus, porque Deus é amor. Em todo o seu julgamento, o amor se faz presente. Em toda a verdade de Deus, o amor se faz presente. Não há nada que Deus faça sem que o amor não esteja presente. Ele nos julga por amor. Amém? Agora veja aqui. A maldição foi dada por quem tinha autoridade para abençoar e para amaldiçoar. O soberano Deus. O Criador dos céus e da terra. O Criador do homem. O que determina o certo e o que determina o errado. Sim, Yahvé é quem amaldiçoa e Yahvé é quem abençoa. Tanto a bênção como a maldição é consequência das respostas que o homem dá às suas ordens. Se o homem obedece, ele é abençoado. Se o homem desobedece, ele é amaldiçoado. Agora veja, irmãos, o que é maldição? Maldição é punição, é castigo, é a remoção da bênção de Deus. É a remoção da proteção de Deus. É a remoção da cobertura para que tal pessoa seja punida, castigada pelos seus próprios pecados, pelas suas próprias atitudes. Amém? Veja aí Deuteronômio 27:12, o que é que diz? Olha, quando houverdes passado o Jordão, estes estarão sobre o monte Gerizim, para abençoarem o povo. É Deus quem está dizendo pela boca de Moisés. 2 montes, Monte Gerizim e Monte Ebal. 12 tribos. 6 tribos estaria no Monte Gerizim para abençoar o povo de Israel. E 6 tribos estariam no Monte Ebal para amaldiçoar o povo de Israel. Escute bem. Essas não é amaldiçoar o povo de Israel, era para proclamar, desculpe. Tá? No Monte Gerizim, 6 tribos proclamariam a bênção do Senhor. E no Monte Ebal, 6 tribos proclamariam a maldição. Agora veja, quem são esses? Simeão, Levi, Judá, Issacar, José
e Benjamim. Esses estariam no Monte Gerizim, proclamando a bênção do Senhor sobre a nação. E esta bênção era condicionada à obediência. Vamos lá para Deuteronômio 28, para vocês entenderem. Todo mundo pega isso aí, gosta dessa palavra, né? Se enche desta palavra, mas, na verdade, essa palavra é condicionada. É condicionada, são bênçãos condicionadas à obediência. Deuteronômio 28. Diz assim, ó: se vocês ouvirem atentamente a voz de Yahvé, seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje lhes ordeno, e Yahvé, seu Deus, exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Se ouvirem a voz de Yahvé, seu Deus, sobre vocês virão e os alcançarão todas estas bênçãos. Benditos serão vocês na cidade, e benditos serão vocês no campo. Bendito será o fruto do seu ventre, o fruto da sua terra, o fruto dos seus animais, e benditas serão as crias das suas vacas e ovelhas. Bendito será o seu cesto de cereais, e bendita será a sua amassadeira de pão. Benditos serão vocês ao entrar, e benditos serão ao sair. E Yahvé fará com que os inimigos que se levantarem contra vocês sejam derrotados na presença de vocês. Eles virão contra vocês por um caminho, mas fugirão da presença de vocês por 7 caminhos. E Yahvé determinará que a bênção esteja nos seus celeiros e em tudo que colocarem a mão. Ele os abençoará na terra que Yahvé, seu Deus, lhes dá. O Senhor os constituirá para si em povo santo, como prometeu com juramento, se guardarem os mandamentos de Yahvé, seu Deus, e andarem nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que vocês são chamados pelo nome de Yahvé e terão medo de vocês. O Senhor lhes dará abundância de bens do fruto do seu ventre, do fruto dos seus animais e no fruto do seu solo, na terra que Yahvé prometeu dar a vocês sobre juramento a seus pais. E Yahvé lhes abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à terra no tempo certo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações, porém não tomarão emprestado. E Yahvé os porá por cabeça e não por cauda, e só estarão em cima e não por debaixo, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, seu Deus, que hoje lhes ordeno para os guardar e cumprir. Não se desviem de todas as palavras que hoje lhes ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servir. Você diz amém? Então, essas bênçãos eram condicionadas a quê? A obediência. A obediência atrai bênção, a desobediência atrai maldição. Veja que a maldição e a obediência, elas vão acompanhar. É assim, ó. Não é que não vai. Aqui, ó. Você vai obedecer? Vai obedecer? Vem cá. Você vai obedecer? Vem cá. Você vai obedecer? Pode ficar aí. Vira para frente. Você vai obedecer? Tá? Corra um pouquinho. Essas bênçãos vão lhe acompanhar. Onde você vai lhe acompanhar. Você está ouvindo? Vai lhe acompanhar, não tem como. Mas se você desobedecer, não tem como. Vem cá também. Vem cá. Vai desobedecer? Então, as maldições te acompanharão. Onde você for. Não tem como. A desobediência traz maldição. É a Bíblia quem diz, irmãos. Amém? Amém? A Bíblia diz e está dito. A Bíblia diz e está dito. E você vai entender qual o remédio da maldição não acompanhar você. Obediência, arrependimento e voltar para o caminho da verdade.
voltar para o caminho da bênção. Agora vamos aqui. E estes estarão sobre o monte Ebal, versículo 13, para pronunciarem a maldição. Rúben, Gade, Azé, Zebulon, Dan e Naftali. E vocês vão perceber que a maldição é o contrário da bênção. Olha aqui, olha. Porém, se não derem ouvidos à voz de Yahvé, seu Deus, deixando de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje lhes ordeno, então virão sobre vocês e os alcançarão todas estas maldições. Malditos serão vocês na cidade, e malditos serão no campo. Maldito será o seu cesto de cereais, e maldita será a sua amassadeira de pão. Meus irmãos, a maldição é tão grande, tão grande, tão grande, que sabe quantos versículos tem? Do versículo 15 até o versículo 68. Tudo é maldição. É mais do que a bênção. Você viu? Então, o que é que a gente tem que falar para você? O que é que a gente tem que falar para você? Que o sofrimento é muito maior na desobediência do que na obediência. As consequências das desobediências são mais graves. São muito mais graves. Leia lá, capítulo 28 de Deuteronômio. Chega em casa, leia a bênção. E depois leia as maldições. Misericórdia. Misericórdia. Então, esse Deus eterno chamou os líderes de Israel, os chefes das tribos. 6 pronunciaram no Monte Gerizim a bênção. E 6 pronunciaram no Monte Ebal as maldições. E olha, o povo tanto teve que dizer amém a cada bênção, como teve que concordar com amém com cada maldição. Por quê? Deus estava dando ao povo o caminho da vida e o caminho da morte. E o povo deveria decidir que caminho iria trilhar. Se o caminho da vida, se o caminho da morte. Escolhei, pois, a vida, para que te vá bem. Porque o homem é livre para tomar as suas decisões. Nós precisamos deixar de querer culpar. O diabo já é culpado. Eu não sou advogada dele. Ele é maldito para todo sempre. Amém. Tá certo? Mas entenda, o homem é responsável pelos seus atos. O diabo pode ser acusador, pode ser o tentador. O diabo pode criar astúcia diversas, porque é o papel dele matar, roubar e destruir. Mas o homem tem uma vontade livre e ele decide entregar a quem ele quer, se a Yahvé Deus ou se ao diabo. O diabo pode tentar e tenta, mas a última palavra quem dá é você. A última palavra quem dá é você. A última palavra quem dá somos nós. Somos nós que cedemos ou não cedemos. Por esse motivo, Deus pune o homem pela sua desobediência. Deus pune o homem pelas decisões que o homem toma, porque o homem recebeu tanto o caminho da vida como o caminho da morte. Deus falou, aqui está a bênção, se vocês forem obedientes. Aqui está a maldição, se vocês forem desobedientes. Então, quando Israel decidiu pecar contra Deus, Israel fez a mesma coisa que Adão fez. Caiu de olhos abertos, conscientes de que eles iriam sofrer as consequências dos seus pecados por abandonarem a Yahvé e escolherem os Baals e os Balaíns. Como as pessoas aí fora também não são inocentes. Ninguém mata por inocência. Ninguém adultera por inocência.
Ninguém fornica por inocência. Porque se fornicação fosse inocência, fazia a luz do dia na praça pública. Não esqueçamos que Deus colocou a eternidade no coração do homem. A lei moral está no coração do homem. O homem sabe o que é certo e o que é errado. Mas ele prefere andar no erro porque ele é rebelde. Então, abra os seus olhos, irmãos, em nome de Jesus. A maldição, amados, é consequência direta da idolatria. Escute bem. A maldição, ela é consequência direta da idolatria. E você vai ver isso na Bíblia. Êxodo 20, versículo 5. Quando o nosso Deus Yahvé entrega a constituição da nação de Israel, que é os 10 mandamentos. Lembre-se que é uma única lei, composta de 10 artigos. É uma única lei composta de 10 artigos. Pecar contra um artigo significava pecar contra toda a lei. Tá certo? Então, essa lei foi proclamada pela boca do próprio Deus. Israel não só recebeu a lei proclamada pela boca do Deus eterno, como recebeu a lei escrita em pedras. Tá certo? Então, primeiro Deus levou o povo a quê? Ao Monte Sinai, para celebrar a adoração a Ele. E foi ali no Sinai que Yahvé se revelou como Deus da nação de Israel, como Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, como Deus que libertou o seu povo do Egito, e como Deus que estava entregando leis ao povo, porque Deus não queria que o povo fosse semelhante ao Egito, nem queria que o povo fosse semelhante aos habitantes de Canaã. Deus queria um povo singular na terra, um povo que seria comandado por Ele, alimentado por Ele, servido por Ele, amado por Ele, guiado por Ele, protegido por Ele. Deus seria para a nação o Pai. Deus seria o Jirê. Deus seria o Rafá. Deus seria o Shalom. Deus seria o Tzedekenu. Deus seria o Roi. Deus seria o Chamá. Deus seria o Makadesh. Deus seria o Senhor dos exércitos para a nação de Israel. Amém? Então, aquela nação ouviu. Você não ouviu audivelmente como o povo de Israel ouviu. Deus falou audivelmente. E quando ele fala audivelmente, lá no capítulo 20 de Êxodo, tá certo? O que é que ele vem mostrar? Ele vem falar para o povo. E ali se fazia presente toda a nação. Homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças de peito, todos os habitantes de Israel que saíram do Egito, se fazia presente. Aí veja, eu sou Yahvé, seu Deus, que chique, hein? Que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Por que Deus vai exatamente falar? Primeiro mandamento, falar de deuses. O primeiro mandamento, proibir o culto aos deuses. Porque Deus estava diante de uma nação recém o quê? Recém saída do Egito, que por 430 anos conviveu com o quê? Com o paganismo, com a idolatria. Por 430 anos o povo conviveu. Então, a mentalidade daquele povo era o quê? Uma mentalidade idólatra. Não esqueçam disso. A mentalidade do povo que saiu do Egito era uma mentalidade idólatra.
Estava aqui, ó, no consciente e no subconsciente, as figuras dos deuses do Egito, as músicas religiosas, as orações, as roupas usadas pelos adeptos dos deuses do Egito, o culto que, como escravos, eles eram obrigados a participarem. E aí, Deus tinha que... Por quê? Porque o homem nasceu para quê? Qual foi o propósito pelo qual Deus fez o homem? Para adorá-lo e glorificá-lo para sempre. Esse foi o propósito que Deus estabeleceu no Éden, quando Ele criou Adão. Ele criou para a sua própria glória. Ele o criou para glorificá-lo e adorá-lo para sempre. Então, o homem, naturalmente, é um adorador. O homem tem um espírito adorador. Se não adora a Deus e a Yahvé, adora quem? A Satanás. Pronto. Só tem duas opções. Ou adora a Deus, ou adora a Satanás. Não existe em cima do muro. Aí Yahvé vem e proclama. Proclama o quê? Proclama a proibição, a adoração aos deuses. Porque Ele é o criador deste homem. E como criador deste homem, Ele estabelece as leis para este homem. E Ele deseja ser obedecido. Só que Ele não força a obediência, Ele deseja. Amém? Amém? Então, irmãos, o primeiro mandamento é esse. É recordar o homem que ele foi criado para o louvor da glória de Deus. Para a adoração do verdadeiro Deus. É mexer com a mentalidade pagã do seu próprio povo. É extirpar da alma do povo de Abraão os ídolos, a idolatria, o paganismo. Aí ele vai dizer: não farás para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que é em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Esse texto aqui não está na Bíblia Católica. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, Yahvé, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais e dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Então, veja aí, maldição é consequência direta da idolatria. E a maldição, como consequência da idolatria, ela é hereditária. É uma praga. Ela é hereditária, porque ela é ensinada. Ela é passada no ventre. Uma mãe idólatra torna o ventre materno idólatra. Estão mentindo? Então é isso. Aí Deus disse: eu vou visitar a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Eu vou castigar o pai, o filho, o neto e os bisnetos por causa da idolatria. Idolatria. E vocês percebem o quê? A maioria dos crentes vieram de onde? Do catolicismo romano. Mas ainda não se converteram totalmente às verdades do Evangelho. Acha que não é... Não. Meus amados irmãos, a palavra de Deus é a verdade. Ela é absoluta. Sabe o que é conversão a Deus? Vá lá para Atos dos Apóstolos. É você renegar os ídolos e se converter ao Deus vivo e verdadeiro. Isso é conversão. Por quê? Porque todo aquele que não é seguidor de Yahvé é seguidor de ídolos. Não importa o nome que chame.
Se é Buda, se é Maria, se é José, se é Conceição, se é Fátima, se é Luzia, se é Jorge. É tudo ídolo. Se é Buda, é tudo ídolo.